Olá, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode Contar. Você é dona da sua história. O intuito desse podcast é resgatar toda a força e toda a coragem que foi vivida lá na nossa história e valorizar tudo isso. Porque a gente esquece do valor da nossa história, a gente esquece da nossa força e que as respostas que a gente busca estão todas na nossa história. Mas para isso a gente precisa silenciar, confiar em nós e resgatar. Porque se a gente já passou desafios na vida, você pode ter certeza que o desafio que você está passando hoje, a resposta está lá atrás na sua história. E hoje, quem vem contar uma história maravilhosa é a Estela. Gente, olha o currículo dessa mulher. Estela Camargo. Ela é especialista em inteligência emocional, é neurocientista, terapeuta sistêmica e ela conduz mulheres a se organizarem, a tomarem decisões com segurança e sentirem mais leves e confiantes. Estela, minha querida, seja muito bem-vinda ao nosso Pode Contar e obrigada pela sua participação. E já desde já, né, já desde parabéns por você ter coragem de vir aqui e contar a sua história, que eu tenho certeza que você tem muita coisa para contribuir com a gente aqui. Ai, obrigada. Eu que agradeço o convite. Incrível estar aqui, podendo contar um pedaço da minha história, porque eu acredito que nem você, que a nossa história, ela traz muitas respostas que a gente busca. Então, estou muito Ah, com feliz por estar aqui certeza. hoje contribuindo. Demorou, mas deu certo da Estela aqui Deu. participar, então tem tudo a sua hora certa. Estela, minha querida, o que que você tem para contar para nós aqui que você sente que, olha só, isso que aconteceu na minha vida foi realmente uma virada de chave. A gente tem várias coisas na nossa história, mas sempre tem uma que é aquela história que é a nossa queridinha, que a gente percebe que foi por conta daquela situação que mudou e que você hoje é Estela. Então, a gente tem muitas histórias, né? A gente até falou sobre isso. Vou um pouco antes de eu chegar na história, eu vou introduzir essa história. Que o que acontece? Quando eu tava ali por volta dos meus 26 anos, eu tive uma crise existencial. Porque na minha cabeça eu tinha atingido o máximo da vida, do que a gente acredita que é o padrão da vida, né? Então, na época, eu já namorava com meu marido, a gente tinha um relacionamento super saudável, a gente tem, né, um relacionamento super saudável, mas a gente tinha, assim, era um casal que estava super bem, a gente viajava, a gente curtia a vida. Eu tinha um trabalho muito bom. Então, naquela época, eu atuava como professora de matemática numa escola, numa fundação. E aí eu tinha um salário super alto pro cargo de professora pra época. Eu já tinha meu carro, eu morava sozinha, a minha casa era do jeito que eu queria, as coisas aconteciam na hora que eu queria, do jeito que eu queria. Enfim, então na minha cabeça eu tinha atingido o ápice, né? Aquilo que E foi jovem ensinado pra ainda, mim. né? Porque vinte e E seis anos é jovem. muito jovem. Tipo assim, já conquistei tudo, e agora? O que eu faço? E aí eu me sentia muito infeliz. Muito infeliz. Assim, sabe, parecia que é um vazio, não me preenchia. Aí eu fui buscar ajuda, né? E fui com uma psicóloga maravilhosa. Eu falo que a doutora Terezinha mudou a minha vida. Assim, realmente, ela foi uma pessoa que fez muita diferença. Se um dia eu tiver que escrever um livro, com certeza ela estará lá citada, né? Um livro da minha vida. E a gente foi fazendo as sessões e tudo mais. E eu lembro que teve uma sessão que ela falou assim: olha, Estela, você tá com burnout. E eu acho melhor você se afastar por um tempo. Eu lembro que dentro do consultório dela, eu falei assim: pelo amor de Deus, se a senhora me afastar, aí que a minha vida acaba, porque a única coisa que faz sentido pra mim todos os dias é levantar pra dar aula. Eu falei: aqueles alunos, eles me alimentam, eles me dão vida, eu preciso deles. Pelo amor de Deus, eu não posso. E aí a gente continuou ali o processo e tal. Depois de um tempo, eu já estava bem, mais bem resolvida, tinha entendido algumas questões familiares e tal, estava bem resolvida. E, e aí eu tive a certeza de que eu amava muito o que eu fazia, né? Que é, na verdade, Beleza. ensinar, estar com pessoas. É, na verdade ali, esse processo com ela durou 1 ano e meio, mais ou menos, né? Eu já estava casada quando o processo acabou, mas na minha cabeça ainda eu amava ser a professora de matemática. Pois bem, isso a gente está levando para 2016. Quando foi em 2016? Não, 2016. 2017, a escola onde eu trabalhava, ela tinha uma proposta
de todos os bimestres a gente trabalhar uma questão socioemocional. E aí você pensa, como que uma professora de matemática trabalha socioemocional? Não dá, né? Desafiador, né? Não, Bem desafiador. não Então, quer encaixa, dizer, né? eu tinha que inventar coisas. Na verdade, a gente pode até voltar para 2016, que tem um pontinho ali que já vai dando uma virada de chave. Aí eu falava, gente, como? Aí eu falava, vou inventar qualquer coisa, vou. Quando foi em 2016, no último bimestre, o tema foi solidariedade. Eu falei, o que uma professora de matemática vai trabalhar no meio de funções solidariedade? Não tem como, né? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou inventar uma moda. Aí fui lá na equipe gestora, eu falei assim, gente, o que vocês acham da gente promover uma gincana solidária na escola? Aí, final do ano mesmo, os conteúdos já estão acabando e tal. Aí elas, você dá conta? Eu falei, dou conta. Vou pedir ajuda pros meus amigos, que a gente tinha um desafio com a equipe gestora da escola. Muitos desafios. E aí, fui lá, vendi a ideia pros meus colegas. Alguns compraram, alguns não compraram. E fui vender ideias pros alunos. Então, eu tinha, nessa época, 3 primeiras séries. Do ensino médio. E aí falei pra eles, só que quando a gente fala de solidariedade, a gente não cobra nada. Então eu quero que a gente faça uma gincana solidária, mas eu não vou dar nota por isso. A gente vai fazer de coração. A gente vai doar o nosso tempo de coração. Vamos arrecadar alimentos não perecíveis para poder doar para uma instituição, tal, não sei o quê. E aí a gente vai pontuar. Então, o arroz valia 10 pontos, não sei o quê, valia. E aí a equipe que arrecadar mais ganha. E aí, qual era o prêmio? O prêmio era, sei lá, eu fiz saco de doce, eu nem lembro o que eu fiz na época. Resumo da ópera, gente. As crianças, que eu sempre falava que eles eram crianças, né? Tudo marmanjo de 15 anos. As crianças super compraram a ideia, envolveram um colégio inteiro. Aí os professores de educação física fizeram o seguinte, no último dia de arrecadação, eles fizeram uma gincana mesmo. Então tinha jogos de futebol, fizeram um monte de coisa. Os professores de educação física super compraram comigo. Resumo da ópera. Em 15 dias a gente arrecadou 2 toneladas de alimentos. 15 dias? Em 15 dias. A gente arrecadou 2 toneladas de alimento. Aí naquele momento, sabe assim quando acende um negócio dentro de você que você fala assim, caraca, eu tenho o poder da influência aí. Porque eu consegui fazer 90 adolescentes de 15 anos comprar minha ideia e eles arrebentaram na proposta, tipo, arrasaram. E foi muito legal, tal, beleza. Passou, viramos o ano. No ano seguinte, foi atribuído de novo essas 3 turmas para mim. E agora eles estavam na 2ª série do ensino médio. E aí eles já entraram assim, vamos fazer gincana esse ano de novo? Eu falei, não, esse ano a gente tem que pensar em outra coisa. Até porque o tema de socioemocional vai ser outro. Mas vamos fazer o seguinte, eu já, né, visionária, falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer algo tão grande quanto a gincana, desde que vocês se comprometam com os estudos. Eu preciso de resultado de vocês. Porque isso demanda tempo. E eu não posso desprender tempo de aula, do conteúdo da aula, beleza. Quando chegou aí eu já tinha recebido todos os temas, né? Então eu já sabia o que seria no último bimestre. Beleza, quando chegou no último bimestre, o tema era alegria. E aí eu levei pra eles, falei, vocês arrasaram, foi um ano incrível, né? O tema é alegria. O que a gente pode fazer? Só que dessa vez eu não levei a ideia. Eu entrei em cada uma das salas e comecei a ouvi-los. E aí... fazer um parênteses antes, que eu acho que é importante disso. Eu era uma professora muito querida na escola. Os alunos, tipo assim, me adoravam. Ainda mais matemática, que é uma matéria, né, que não é muito querida por todo mundo, vamos dizer. Isso, então. E isso gerava um certo burburinho entre os professores. Do tipo assim, como assim? Ela é a professora de matemática e eles gostam dela, né? Então, os meus colegas falavam, o que você faz com eles?
E eu era uma professora que eu realmente, assim. É que hoje eu tenho um olhar terapêutico. Na época eu não tinha, mas era. Eu tinha muito uma questão assim: eles tinham nota baixa, eu fechava a sala, dava bronca, falava: o que vocês estão pensando da vida? O que vocês querem pro futuro com essas notas horrorosas aqui que vocês estão tendo? Eu não tô pedindo pra vocês serem matemáticos. Mas assim, o mínimo. Vocês ficam. Eles ficavam um período integral na escola, né? Eu falei: vocês ficam um dia inteiro na escola. Vocês estão falando pra mim que vocês não conseguem absorver 50% do conteúdo, alguma coisa tá errada? Então, eu dava muito essas lições de morais neles e eles me ouviam. Então, na verdade, bastante feedback. Aí Isso. eles te devolviam o que era dificuldade para eles. Então, isso, né? Eu vejo muito você, que já te conheço, que você faz bastante eventos e Aham. tal. E aí você percebe, então, que isso já é uma coisa que é sua. Era minha. Já é uma Isso. coisa que é. Não, isso para mim é fácil. Eu ensinar é fácil para mim. Não é nem só É. ensinar, eu acredito, que é eu ter didática. Ensinar é uma coisa, ter Isso. didática é outra. E ouvir as pessoas, né? Essa Isso. Eu coisa tinha isso. de envolver as pessoas, porque assim, né? Como essas matérias que são de exata, a gente sabe que a maioria das pessoas não gosta. Eu era uma Uhum. aluna que eu ia para aula de matemática porque eu tinha que estudar e passar de ano. Só que eu tenho que Uhum. estudar, eu tenho que passar de ano, então vamos estudar isso aqui direito. Então eu sempre fui assim, é para tirar nota? Não ia, claro, né? Não é, precisava tirar o 9, o 10. Mas eu tirava a nota que era suficiente para passar de ano e para mim estava tudo bem. É. Uhum. Então eu vejo que, né, e eu me lembro, né, claro, isso faz muitos anos, lá na década de 80 lá. Então, assim, o professor de matemática, normalmente, eram os professores menos quistos da escola. De matemática, de química, sempre a cara muito fechada, sisuda. Não eram professores que tinham muita abertura, diferente de professores de história, de geografia, pelo menos na minha época Uhum. foi assim, né? De Sim. português, mais ou menos. Mas eu lembro que todos esses professores de matemática, de exatas de uma forma geral, eram professores muito distantes. Sim. É como se Sim. fosse assim, hoje, né, vendo de longe, qual é a sensação que eu tinha? Eu sou professor de matemática, então você, por favor, me respeite. Se colocava num pedestal. E a gente, criança, Mas a gente ficava com isso. medo, né? Mas isso é geral por quê? Porque a matemática sempre foi vista como algo muito difícil. Uhum. Então, quando a pessoa era boa em matemática, é porque ela era muito inteligente. E eu já via de uma coisa assim, eu falava isso para os alunos. Eu falava assim, gente, para mim inteligente é quem dá aula de história. Porque eu entendo total de nada. Eu sou péssima de história. E aí, nessa Você vê como época, eu são já pontos de incenti- vista diferentes? e aí, então, mas eu não sei por que que eu tinha esse olhar, né? Enfim, aí eu realmente teria que investigar. E eu sempre li muito, sempre gostei de estudar. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então eu tinha esse movimento com os alunos e eu acho que eles tinham ali em mim uma certa confiança, né? Eles viam que eu brigava com eles, mas eu tinha um carinho. Tanto, e eu sempre fui muito palhaça, minha maior força é o humor. E eu repetia pra eles, eu falava assim, ó, eu vou repetir quantas vezes for preciso, desde que vocês estejam prestando atenção. Então, por exemplo, às vezes eles faziam umas perguntas, a pessoa fazia uma pergunta e você via que ela não tava prestando atenção em nada. Aí eu falei assim, ah não, você tá de sacanagem. Falava, não, não é possível, tem uma câmera escondida aqui, o Sérgio Malandro vai sair, e aí eles já começavam a rir, né? Eu falava, não, porque essa pergunta, com certeza, não tava prestando atenção, né? Acabei de falar. Então eu era bem assim, espontânea, sabe? Com eles. Essa questão que você trouxe, né, um pouquinho no início, né, apesar dessa espontaneidade, você tá na sala de aula, quando é que você sentiu que mesmo estando ali, fazendo o que você, supostamente você está trazendo, você gostava, quando é que você percebeu que era um vazio e que aquilo não era mais seu lugar? Então, eu tô só enrolando e acabei de não contar. Vou contar. Vou chegar, cheguei no lugar. Aí o tema era alegria, fiz que aí eu vou chegar no vazio, né? Estamos chegando no vazio. É, Aí eu fui, falei do tema alegria, e uma das salas deu a sugestão de circo. Vamos fazer um circo. Aí eu fiz assim, boa ideia. Contando aqui, fica para um próximo Pode Contar. A minha família é de origem circense. E aí eu peguei e falei assim: é isso, Tô em vai casa. casar. Tô em casa, é o tema, é meu tema. Aí comecei a falar com eles, beleza, então, o que que o circo tem? Aí eles listaram quais eram os coisas e tal, não sei o quê. Falei, beleza, quem quer fazer? Aí eles começaram, eu quero ser mágico, eu quero ser não sei o quê, beleza.
Resumo da ópera. E aí eu falei pra eles que, mais uma vez, eu falei assim, então, como eu trabalhava numa fundação, eu tinha pessoas de vários níveis sociais, financeiros. Falei, ó, então mais uma vez, a gente tá levando alegria e alegria não se cobra. Eu não vou dar nota por isso. Vocês vão fazer de coração, né? E eles toparam. E eu falei, quem não quiser participar, não é obrigado. A sua participação vai ser não atrapalhar. Só para você ter uma noção, eu tinha 90 alunos, 80 se eu não me engano, foram 84 que participaram. 6 não quiseram participar. Ou seja, menos de 10%. E esses 6 não me atrapalharam. Ficaram lá, sentava lá no cantinho, mexia no celular e os outros todos envolvidos. Estela, você tinha 86 artistas? Não. E eles tiveram essa noção. Então eu tinha contra-regra, eu tinha maquiadora, eu tinha figurinista. Então eles foram se dividindo. Eles foram se dividindo, sabe? Foi muito legal. E aí, eles fizeram, cada um fez. Eu tive 3 números de mágicas. Aí, cada um fez uma mágica diferente. Então, foi muito legal. E aí, tiveram 2 professores que se envolveram junto comigo, que compraram a ideia. E eu lembro... E aí, teve uma professora que falou assim, eu posso fazer parte do seu projeto? Que aí começou a movimentação. E eles causavam, né? Os alunos causavam. Falei, claro, pode sim. Ela falou assim, que eu quero saber o que você faz com eles, pra eles gostarem tanto de você. Aí eu lembro direitinho que eu falei assim pra ela, só que você vai ver uma versão não oficial da Estela. E o que acontece dentro do teatro, morre dentro do teatro. Aí começamos os ensaios dentro do teatro, aí eu lembro direitinho que tinha um aluno chamado Otávio. E o Otávio, ele era repetente. Então, assim, vocês estão me vendo aqui, mas eu sou muito baixinha. E o Otávio, ele tinha 19 anos e ele era um 2x2, assim, muito grande. E eu lembro que ele falou de uma forma muito ríspida comigo. E aí eu lembro que eu falei assim pra ele, você tá pensando que você tá falando com quem? Você tá achando que você tá falando com seus coleguinhas? Você me respeita. E dei maior sermão nele na frente de todo mundo, né? E aí ele, não, desculpa, tal, não sei o quê. Aí passou. Aí aconteceu, aí no final dos ensaios, essa professora virou pra mim e falou assim, eu agora entendi o que acontece. Você olha nos olhos deles. Você fala com eles de igual para igual, mas não deixa eles esquecerem que quem tá no comando é você. Ela falou assim, é muito bonito ver o respeito que eles têm por você e o respeito que você tem por eles. Aí fecha que a gente tá chegando no final. Beleza, chegou no dia da apresentação. Assim, a escola em si não sabia o que ia acontecer. Só pra você ter noção, eles fizeram uma pirâmide humana e uma menina lá da ponta caía, tipo assim, ela se jogava pro pessoal pegar ela no corredor. E eu falava, você demitida hoje, né? Porque a menina lá de cima vai pular. Resumo da ópera. Foi, assim, uma das coisas mais lindas que eu já fiz na minha vida. Posso até compartilhar, tem o vídeo deles, do espetáculo deles no YouTube, porque eles... Foi incrível, foi tudo lindo, tudo deu certo. A equipe gestora chegou pra mim e falou assim, não sei como é que você conseguiu isso. Ela falou assim, enfim. Subiu o nível das apresentações na escola, né? E aí, quando terminou, eles fizeram 2 apresentações, uma na parte da manhã e uma na parte da tarde. E aí, quando chegou no final da tarde, que eu vi aquela apresentação, eu falei assim, cara, é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de mostrar pra eles que eles são capazes de fazer o que eles quiserem. Que eles são fantásticos, que eles não precisam ser bons em matemática, mas eles precisam ser bons naquilo que eles se dispõem a fazer. E aí, ali naquele momento, eu falei assim, eu não quero mais dar aula de matemática. Aí eu falei, tá bom, mas e agora, o que eu faço? Aí não podia sair, né? Tipo, pronto, não é isso que eu quero mais. Não, tem um monte de boleto pra pagar. Amanhã já não quero mais ir, ano que vem eu já não quero mais aula aqui. Não, tinha um monte de boleto pra pagar, né? Aí cheguei em casa, conversei com meu marido, falei, cara, você já era casada? Já era casada, já. Falei, já tava 2 anos casada. Falei, gente, você não tá entendendo o que aconteceu. Aí contei e tal, não sei o quê. Aí uma amiga minha pegou e falou assim pra mim, Estela, por que você não faz um curso de coaching? E na época o coach tava em alta, era caríssimo os cursos de coaching, caríssimo. Aí eu falei, sim, mas por quê? Ela falou, não, porque você vai aprender umas coisas e tal. Gente, fui pra lá sem saber o que eu tava fazendo. Enquanto tava a galera fazendo memes, zoando o coach, eu não sabia nem o que era, nunca tinha ouvido falar. Comprei um curso caríssimo e fui.
Cara, quando eu cheguei lá, foram 4, e era assim, eram 4 dias, 10 horas de curso, 40 horas, de quinta a domingo, no meio das minhas férias. Super intensivo. Super intensivo. E ainda tinha depois 100 horas de aula pra assistir, enfim. Meu, eu fiquei 4 dias lá, realmente assim, é incrível, né? As ferramentas de coaching, enfim, a gente aprende várias coisas. E é muito curioso você E estar aí, trazendo esse negócio do coach, né? Como que o coach, outras profissões, né? Assim como a sua, como a minha, que a gente quer terapeuta, como ainda tem muito preconceito, né? De coach. Ah, é coach, lá vem ela. Quer fazer me terapiar. Porque eu sou terapeuta também, às vezes encontro umas pessoas, faço umas perguntas. Lá vem você querendo me terapiar. Então a gente percebe, né? E eu, agora menos, né? Porque a gente já tem maturidade suficiente para isso. Mas eu percebo que existe ainda muito preconceito com relação a essas terapias que não são as, entre aspas, não, porque, né? As tradicionais. Você percebeu que você também sofreu um pouco de preconceito? Quando você falava, ah, eu sou muito, coach. Ou até muito, hoje, né? porque Quando a gente fala que a gente é terapeuta, depende da linha, né? Se é a linha sistêmica, se é a linha de coach, se é... depende da linha de terapia. sim. Não, muito. E aí eu fui fazer o curso sem saber o que que era. Resumo, você sai do curso e fala, cara, vou mudar o mundo. Todo mundo precisa ter acesso a isso aqui. Só que não é E todo aí, mundo que quer mudar. exatamente. Aí voltei pra escola, né? Eu lembro que eu fiz o curso de quinta a domingo. E o retorno da escola voltava na segunda-feira. Então, imagina, eu tava no auge do conteúdo aqui, assim, ó. Cabeça Querendo gritar pro mundo. fervendo. E aí cheguei pra escola, tal, não sei o quê. Fui trabalhar, contei pros meus amigos. Só que, assim, o meu círculo de relacionamento nunca tinha ouvido falar de coach. Então, todo mundo ficou curioso com o que eu tava contando e tal, beleza. Aí voltei pra sala de aula. E aí eu comecei a ver a oportunidade de aplicar as ferramentas dentro da sala de aula. E foi muito. Eles eram muito fofos. Porque aí o que que acontece? Quando eu contei pra eles, eu fiz assim: ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar matéria pra vocês. Só que se a gente conseguir terminar adiantado, eu faço um exercício com vocês. E aí eles super compraram. Eu falei, eu vou ajudar vocês a escolherem a carreira de vocês, que eles estavam no último ano pra escolher o vestibular. E a gente começou a fazer esse movimento. No meio do caminho, a equipe gestora me chamou e falou assim, Stella, a fundação, os tops lá da fundação, ficaram sabendo do circo e eles querem assistir a apresentação. Vamos fazer uma reedição. Aí eu fiz assim, ah, que maravilhoso, tal, não sei o que. Eu falei, ah, mas a gente precisa ver a agenda pra fazer ensaio. Aí eles, ah, então, mas é ano de vestibular, a gente não pode tirar eles de aula. Aí eu falei assim, Como é que eu vou fazer? mas que horas que eu vou? Ah, tem que ser fora do horário de aula. Eu falei, mas ninguém paga hora extra pra mim, né? O professor não ganha hora extra. Ah, não, você dá seu jeito. Cara, ali eu fiquei pé da vida. Porque elas estavam se crescendo pra fundação, pra galera administrativa, através do meu trabalho, e facilitando total de nada. Só que eu não sei fazer coisa meia boca, Na né? verdade, né, Resumo. Estela, pelo que você está contando aqui, então o que que eu entendo? Olha, eu quero que você faça de novo tudo isso. Como você já sabe fazer, tipo assim, dá seus pulos. Se vira nos 30 para fazer. Foi Ninguém isso. perguntou se você queria, se os alunos também estavam afim. E aí compromete, né, que você está trazendo, né? Eu acho que o que você está trazendo é muito importante, né, Estela? A gente já está no nosso centro. Se fosse, talvez se fosse um tempo atrás, você ia falar assim, ai, que legal, né? Eu vou. Mas é É, importante, isso que você está trazendo, né, para a gente que está assistindo. Quando a gente está no nosso centro, a gente sabe falar não, a gente sabe quem a gente é, e a gente, apesar de ser uma coisa que eu gosto de fazer, opa, peraí, até então, aqui mas você vem. é aí que Mas, vem o ponto. Eu não falei não ainda. Aí o que que aconteceu? Porque, então, aonde eu trabalhava, você não podia falar não. Entendeu? Senão você era tipo. É que eu não tô lembrando a palavra. Sabe quando você sofre represária? Faz. ovelha Então, negra, vamos dizer assim. Né? é. Não podia, né? Falar não. Aí eu falei, ah, beleza, deixa. Aí cheguei pros alunos. Só que aí que entra o bicho, que eu era verdadeiro. Falei, gente, ó, o bagulho é esse.
a gente vai ter que fazer isso, nananã, não tem ensaio, preciso de vocês, vamos ficar fora depois do horário? Vamos. Os alunos compraram a ideia comigo, ficaram depois do horário. A gente fez alguns ensaios para verificar se estava tudo ok. Passou. Eu lembro direitinho, foi no dia 9 de abril. A gente fez a reapresentação. Por que eu sei? Porque era aniversário da minha avó nesse dia. E era um sábado. Então, quer dizer, eu ainda fui trabalhar de sábado para fazer a apresentação. E não foi no aniversário da sua avó? Não, fui depois, porque foi no período da manhã e tal. Aí, beleza, eles fizeram a apresentação, assim, foi tudo lindo. Saíram de lá, nossa. Aí eu lembro direitinho, é que eu não tenho nada aqui, sei lá. Ela me entregou um bombom e fez assim, parabéns pelo seu trabalho. E me deu um bombom, assim, sabe? Cara, quando eu peguei aquele bombom, eu fiz assim, não. Eu sou muito mais que um bombom. Aí eu cheguei em casa, era 9 de abril, cheguei em casa e falei pro meu marido. Essa frase sua é muito. Só não vou falar um palavrão aqui, né? Porque assim. Quer dizer, tudo que eu fiz, obrigada, Tó. Você vai ali ser Foi uma bombom. coisa assim, sabe? Aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido, não quero mais. Não é mais esse lugar que eu quero. Eu falei, não combina mais comigo estar lá. Não quero mais passar por essa humilhação. E na verdade, Por o um que bombom? você tá trazendo aqui, eu te vejo porque aconteceu comigo quando eu também trabalhava no corporativo. Não falando que o corporativo é ruim, que é bom, não. Mas foi uma coisa que Sim, aconteceu comigo. sim. E foi uma situação muito parecida com a sua, não de um bombom. Mas eu era, entre aspas, né, uma substituta do gerente. Quando o gerente não estava, eles falavam assim: quando você não está aqui, o dono da empresa lá, o senhor, quando você não está aqui, não supor que você é a chefe. Quando a Estela não está aqui, quem que é a sua sombra? Que não... minha sombra é a Sol. Eu falei, opa, não sou sombra de ninguém, não, gente, tem luz própria. E foi essa frase, assim como foi o seu bombom, que foi também uma virada de chave para mim. Então, assim, quando a gente está atenta, né, isso está sendo muito importante, Estela, quando a gente está atenta, a gente sabe o nosso lugar, a gente sabe se valorizar. De repente você fala, ai, que lindo, né? Olha, recebi um bombom. E vida que segue, e vida que segue. Eu continuo sendo sombra, ai, que legal, quando a Estela não tá, eu que vou lá brilhar. Então, quando a gente está no nosso lugar, no nosso centro, essas coisas começam a nos incomodar, e é que você trouxe, Sim. né? Então, é esse vazio que nada vai preencher, a não ser nós mesmos. Isso. Aí foi aí, o que você perguntou do vazio, eu lá na primeira apresentação deles, eu entendi onde estava um vazio, que o que eu gostava era de fazer isso, de provocar eles a serem o melhor naquilo que eles se dispuserem a fazer. E aí, quando ela me deu esse bombom, eu falei, é isso, eu já tenho conhecimento para ajudar, né? Para fazer com que as pessoas despertem os talentos, que façam escolhas alinhadas. Eu sempre fui uma pessoa que, mesmo sem conhecimento, quando eu não estava feliz numa empresa, quando eu percebia que, tipo, aquilo que eu acreditava não estava batendo com a proposta da empresa, eu pedia demissão. Sempre, eu nunca fui demitida, né? A gente até conversou um pouco, porque eu pensei em contar sobre isso, mas acho que casa com a ideia de agora, que quando eu chegava, eu tinha a teoria, eu falava isso para as minhas colegas que também estavam infelizes lá nessa escola. Falava, gente, eu não tenho raiz aqui. A minha raiz não tá aqui. Eu não sou árvore. A hora que eu quiser ir Exatamente. embora, eu vou. Eu estou aqui porque faz sentido para mim, quando eu não fizer. Aí elas falavam assim, mas o que a gente ganha aqui não vai pagar em nenhuma escola. Eu falei, mas não é só o financeiro que me sustenta. Eu preciso ter saúde. Se eu tiver, o que adianta eu ter dinheiro e não ter saúde? Isso que está E trazendo, vou aí, abrir um outro parênteses aqui, né, Estela? É como se, assim, dentro desse lugar que você trabalhava, né, é como se a vida se resumisse àquilo. Como se fora daquele lugar não existisse vida. e é isso, eu tive a certeza depois que eu saí. Por quê? Todo mundo vivia ali, como se não tivesse família, como, sabe? Como se você não tivesse outras coisas. Como assim você não vai poder vir? Não, eu tenho aniversário da minha avó, por exemplo, né? Não, mas. Oi? Eu sempre me coloquei. E nesse último ano, né? Nesse 9 de abril, que eu tomei essa decisão e compartilhei com meu marido. Dali pra frente, os nãos começaram a vir. Então é assim, Estela, você pode. Não posso. Eu já tenho um compromisso. Aí eles falavam assim, você é louca, você vai ser mandada embora? Eu falava, melhor ainda se eu for mandada embora. Porém, um extra aqui, uma cereja do bolo. Eu fiz tudo dentro do limite para não ser mandada embora. Por quê? A equipe gestora dessa empresa, quando ela percebia que o funcionário estava insatisfeito, elas mandavam ele embora antes deles pedir demissão.
Porque o que que acontece Para não lá? virar a laranja podre no saco. Não, porque quem é mandado embora não tem direito à entrevista de desligamento. Quem pede demissão tem direito à entrevista de desligamento para dizer por que está desligando da empresa. E eu fiz tudo direitinho, como manda o figurino, para não ser mandado embora, para pedir demissão. Porque eu fazia questão de fazer a entrevista de desligamento para contar os problemas que a gente enfrentava naquele ambiente, com o intuito de, já que eu estava indo embora, porque eu queria que pelo menos eu trouxesse algumas melhorias para quem estava ficando. E eu sei que eu não sou a responsável por isso, né? Mas eu sei que eu acendi alguns alertas para a equipe administrativa da fundação, né? E assim como eu, em sequência, saíram mais 3 pessoas também. E aí as 3 pessoas também fizeram as entrevistas. E elas também tiveram o mesmo olhar que eu, já que eu tô indo embora, vou ver se eu consigo fazer alguma coisa para quem fica. E depois que a gente foi embora, um ano depois, teve toda uma reestruturação na equipe gestora, uma série de questões para que melhorasse a vida do professor ali dentro daquela escola. Então, isso também foi algo que eu tive esse olhar. Eu não pedi demissão do nada, eu terminei o ano letivo com os alunos para que eles completassem, né? E fiz um planejamento para minha transição de carreira, né? Aí, então, que você Então, saiu da de matemática e começou a trabalhar com essa parte de terapias. foi. Na verdade, eu comecei com o coaching. Eu comecei só com coaching. E aí eu percebi que era. Não é raso, mas o coaching ele trabalha muito a parte racional das pessoas. Sim. E eu sentia que não era o suficiente para promover a mudança que precisava. É, o Eu coach, ele, acho sentia que falta. eu acredito que ele é muito bom para começar a trazer consciência para a pessoa. Para quem não tem consciência Isso, de nada, para começar a te despertar. isso. E aí, daí em diante, eu, como uma boa teórica, sentia a falta de ter um certificado que comprovasse o meu conhecimento. Aí foi quando eu fui fazer uma pós em neurociência e psicologia positiva. Aí eu fiz uma pós nessa área. Aí ali eu já consegui. Foi quando eu peguei o título de especialista em inteligência emocional e neurociências. E abri o leque também dos caminhos que eu tinha que seguir de acordo com o perfil de cliente que vinha até mim. Aí foi quando eu comecei a fazer cursos na área de terapias sistêmicas, né? Então, constelação familiar, abordagens terapêuticas, psicanálise. Aí eu fui estudando para esse caminho para complementar. Então, hoje, a forma como eu trabalho, na verdade, é minha, porque eu fui unindo todos esses cursos E aí e você tem o adequando. seu método. Isso que você está trazendo também, né? É, a gente é muito parecida, né, no que a gente diz em relação. Sair dessas caixinhas. Então, se eu sou psicólogo, você traz só com a psicologia. Então, se eu sou médica, só com a área médica. Enfim, né? Não estou falando que é certo ou que é errado. Mas Sim, trazer algumas coisas assim que faz sentido para você. Então, você tem uma pessoa que está diante de você. Você tem uma ferramenta. Olha, tem essa ferramenta, então eu posso ajudar a Sol. Ó, eu tenho essa ferramenta, eu posso ajudar a fulano. Ah, eu tenho essa ferramenta, eu posso ajudar a ciclano. E aí você tem algo que é único, que é seu, né? Que é o seu método, a forma de você ensinar. Como é que você chegou nesse lugar entendendo assim, gente, eu preciso fazer essa salada de fruta, fazê-la funcionar? aí a gente volta para o nosso começo da conversa. Uma habilidade que eu tenho é a didática. Então, quando eu construo as minhas sessões, eu construo como se fosse um plano de aula. Então, qual é o objetivo? O que eu vou Uhum. trabalhar? No final, todas as minhas sessões, as minhas clientes saem com tarefas. Então, eu monto como se fosse um plano de aula mesmo. E aí, quando eu ia juntando os planos de aula, não ficava, como se ficasse lacunas de conhecimentos. Sabe? Ficava faltando ali um conteúdo no meio disso tudo. Então foi assim que eu fui entendendo o que eu precisava estudar para complementar, né? Fui buscando e fui construindo esse método. Então, primeiro é como se, tentando desenhar aqui, tá? Não foi muito assim, mas para ficar mais claro. Então, eu peguei o coaching, aí eu montei ali na linha da vida.
Aí eu falei, nossa, mas para esse problema aqui o coaching não resolve. E eu tenho esse problema. Então eu contratava a pessoa para eu resolver aquele problema. Aí eu resolvi o problema e falava, faz sentido o jeito que ela faz. Aí eu buscava saber qual era o conhecimento que ela tinha. Ou já aconteceu de eu contratar e falar, não, faz nenhum sentido o que ela tá falando pra mim. Falei, porque eu sou muito. Tem que fazer sentido na minha cabeça. Eu sei que a gente tem uma questão. Né? Eu tenho muito uma questão com a espiritualidade, com questões talvez que a gente não enxergue, que a gente não consiga, não seja tangível. Mas ainda assim eu encontro uma lógica. Então, se eu não encontro lógica, pra mim fica muito difícil. E aí eu fui fazendo esse desenho até chegar no método que eu achei que é o ideal. Hoje eu sinto que eu preciso estudar mais coisas, eu preciso estar me aperfeiçoando, mas faz sentido. Ele completa. Até hoje eu não vi nenhuma Uma lacuna lacuna, vazia. É, isso que você está trazendo é legal, porque assim, gente que é terapeuta, né, que faz nossos atendimentos individual, em grupo, a gente está sempre nessa busca. Eu preciso de mais uma ferramenta, né, eu acho que essa ferramenta vai ajudar. Então, como você trouxe, é bacana. Então, eu tenho várias ferramentas, então, acho que essa aqui vai ajudar. O que que eu entendo dessas ferramentas todas que nós temos disponível? Como as ferramentas como posso dizer, as coisas que a gente tem em casa. Então, assim, eu não vou, na hora que eu for tomar uma sopa, eu não vou usar uma faca, vou usar uma colher. Na hora que eu for cortar uma uhum, carne, eu vou usar uma faca, eu vou usar um garfo. Então, eu acho que as terapias, todas são muito válidas, cada uma sim, tem o seu lugar, a sua função, nenhuma é maior, nenhuma é menor, nenhuma é melhor do que a outra. Algumas pessoas eu escuto, não, porque a terapia X é muito melhor que a terapia Y. Eu falei, depende do contexto, depende da pessoa, né, do histórico dela, como você trouxe, né? Para quem tem nível de consciência, está começando, a psicoterapia, acho que é muito boa, né? O coach, mas você quer ir se aprofundando, vai, né? A gente trabalha na criança interior, tem as constelações sistêmicas, né, que são fantásticas. Eu tenho essa linha da sim, medicina chinesa. Então, cada uma tem a sua ferramenta. Eu acho sim. que isso que é bacana, não é, Esther? E eu super apoio a pessoa diversificar a abordagem terapêutica dela. Tanto que dentro dos meus processos, são pacotes de sessões fechadas. Então eu falo que ninguém vai ficar, eu não vou ser muleta de ninguém. Ninguém chega pra mim e fica pra sempre fazendo sessão. Não, vai chegar, vai fazer um número X de sessões. A gente vai fazer X sessões, depois você vai pro mundo viver sua vida. E aí, depois que você viver sua vida e encontrar novos desafios, Aí você eu volta. posso talvez ser a sua terapeuta novamente, mas outra pessoa pode ser sua terapeuta. Ou seja, tem espaço para todo mundo, né? Isso Tem você trouxe spa. também é bacana, né? Eu também É penso isso. como você. Não fica, porque senão a gente pega uma pessoa, ou até um mentor, né? A gente que mentora as pessoas, ou um terapeuta, e aquilo você fica ali segurando. Não, eu não vivo sem aquela pessoa. E aí fica essa dependência. E é uma codependência, porque o terapeuta também depende daquele paciente, o cliente fica dependendo. E aí eu também acho que não anda, né? Então, acho que assim, Exatamente. fez o processo, acabou, vai sua vida. Se você vê que precisa, volta, ou de repente não sou mais eu, não tem mais afinidade, né? E tá tudo bem. É isso. Exatamente isso. Eu falo, as minhas clientes que voltam, às vezes eu faço uma sessão e falo, ó, pronto, deu uma limpadinha aí que deu uma confusão, a gente já limpou, volta, vai viver. Semana passada eu terminei um processo com uma menina que já estava no segundo pacote comigo. Mas ela voltou depois de 2 anos. 2 anos? Não, 3 anos. A gente está em Ou seja, 2026, ela foi 3 anos. lá, viveu. Porque também não adianta, né? Eu tenho lá, tenho essa ferramenta, tenho isso aqui, eu tenho isso, tá, mas e agora, o que que eu faço com esse monte de coisa que eu fui tendo de ferramenta? Então, se também não aplica, Exato. também não adianta, né, Stella? É Eu acho, isso. eu acho que isso é muito importante, a gente trazer consciência para quem busca um processo terapêutico, entender que, Sim, assim, as ferramentas estão aí disponíveis. Quando é que eu vou sim. usar essa ferramenta? Quando que eu vou usar isso? Uhum. E a pessoa ela começa a ter autonomia, assim como nós precisamos de processos terapêuticos, Aham. entender que, assim, a gente que é terapeuta, a gente também não está isento, a gente é só um ser humano, a gente só tem mais um papel como profissional. Entender que tem ferramentas
que eu consigo usar em mim, e tem ferramentas, tem coisas que eu não sei, vou precisar contratar você, por exemplo. Sim, exatamente. Eu normalmente contrato uma terapeuta a cada 6 meses, um ano. Essa é a minha média de contratação, porque a gente absorve muita coisa. Sim. Né? E por mais que a gente faça exercícios e isso e aquilo, a gente acaba, às vezes, se poluindo com a história do outro. Então, eu já passei por momentos de duvidar do meu potencial, da minha capacidade. Então, eu vou lá e passo por mais que eu tenha as ferramentas, é diferente quando você tem outra pessoa aplicando, outras abordagens. Então, enquanto terapeuta, já tenho essa prática de a cada 6 meses, no máximo um ano, passar por um processo para dar uma limpada aí nas crenças, nos olhares, nas ideias. Porque essas crenças é muito importante a gente olhar, porque elas que permeiam, né, a nossa vida, a nossa existência, né, o nosso consciente é 5, 6% do que a gente faz, né, ir lá nessas raízes, entender tudo que a Uhum, gente viveu, principalmente na nossa infância, o que a gente já viveu uhum, lá atrás, por isso que eu trago, né, então na nossa história tem muita verdade para nós, né? E aprender a uhum. valorizar, porque às vezes a gente fica Exato. olhando para o outro, para o coleguinha, nossa, a vida da Estela é muito mais bacana que a minha. A vida da Sônia é muito mais interessante. Só que cada um tem a sua linha do tempo, cada um tem sua Sim, história, né? Você veio do interior de São Paulo, mudou para cá, e eu já sou daqui da cidade, e cada uma tem, né? Se tem uma família que é circense, a minha não é, ou você já tem mais voltado para essa coisa do artista, eu já não tenho, e tá tudo certo. sim. E nesse, quando você trouxe essa história, né? Eu não, eu sou muito mais do que um bombom, é como se a gente está no nosso centro. Eu sei quem eu sou. A opinião do outro não me diminui e também não me Uhum. aumenta, né? Ai, eu Exato, sou a melhor terapeuta do mundo. Eu também, ai, meu Deus, eu sou a pior. A gente está no centro, a gente sabe quem a gente é. exato, exatamente. E aqui, né, pra gente chegando no final, você tem que voltar para contar essa história da circência aí, que eu já quero saber. O que que você diria para alguém que está te assistindo aqui e sente esse vazio? Ela está num lugar, independente do trabalho que ela exerça, se é CLT, se ela é autônoma, se ela é empresária. O que que você diria para essa pessoa que ela sente um vazio? Que é o vazio que você sentiu? A primeira coisa é explorar o mundo para você entender o que você realmente gosta. Hoje em dia eu sinto muita falta dessa exploração, né? Explorar coisas diferentes e não é explorar no Google não, é explorar na vivência mesmo, viver. Vai fazer uma aula de artesanato, vai passear para um lugar que você não queria. Explora, seja uma pessoa curiosa em relação ao mundo. E pergunte-se, no final do dia, quando você deita, quais são as 5 emoções que você gostaria de sentir? E não vale felicidade, porque a felicidade é o ponto que todo mundo busca, todo mundo quer ser feliz. Só que A quais são as felicidade, na cinco verdade, não emoções? é uma emoção, né? É só um É, estado, né? é. Mas é nesse sentido que, assim, é um estado que todo mundo busca esse estado. Mas quais seriam as outras 5 emoções que te levariam para esse estado? Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Que eu entendo todas essas movimentações que eu fiz. Eu sou uma pessoa que eu preciso sentir que eu estou crescendo. Eu tenho essa necessidade de perceber que eu estou crescendo no meu relacionamento, crescendo em relação à minha saúde, crescendo em relação à minha carreira. Então, se você pudesse escolher 5 sentimentos que te levariam para a felicidade, quais seriam? E todos os dias, quando você deitar, você se pergunta: o que eu fiz hoje para sentir essas emoções? Porque se você não estiver fazendo coisas para te levar para sentir essas emoções, é aí onde vai estar morando o vazio. Então, eu acho que se eu pudesse dar aí um exercício prático mesmo, que a professora que habita em mim gosta de exercício prático. Faça esse exercício e você vai começar a perceber que muitas vezes você não está investindo o seu tempo em fazer o que realmente faz sentido na sua vida. Essa palavrinha é tempo, né? Então, às vezes a gente fala, não tenho tempo. Na verdade, não é que a gente não tem tempo, né? A gente não sabe o que é prioridade. Eu gosto muito que Exato. você trouxe, né? Durante o dia, onde que eu coloquei o meu tempo? Porque tempo que você perdeu, gente, não acumula. O tempo que você ficou lá no domingo à tarde, lá no seu celular, lá em alguma rede social, você não acumula. Acho que eu vou pegar das 4 da tarde às 6, vou congelar, vou colocar para usar na segunda-feira.
Não tem Sim, tempo perdido, a gente e tempo é vida. Então, assim, onde você está colocando o seu tempo de vida, né? Em mim? exato. Ou eu estou me preocupando com as coisas de fora? Sim, Porque aí a exato. pessoa, mas eu não tenho tempo, Estela, você sabe como minha vida é corrida, eu não tenho tempo. Gente, é um minuto para você fazer É, você não precisa nem escrever, né? Eu gosto muito de escrita também. é, Escrever, se não tem tempo de escrever, traga para sua mente. exato. Exatamente. Faça esse exercício que assim, ele te põe pra olhar quantas vezes você tá desperdiçando seu tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Mas a gente quer fazer isso, né, para agradar, para ser a boazinha, para ser vista, para ser a Ah, querida. exatamente. É, Exatamente. e aí aprender a colocar os nomes. Ah, Estela, É adorei isso. você vir aqui de novo. Eu falo assim, Sim, algumas vamos pessoas marcar. vêm e ficam aqui conversando, né? Então, essa história que você trouxe, acho que é bem interessante, né? O quanto que você fez essa coisa da transição de carreira, né? Essa terapeuta já habitava em você, que é essa Sim. coisa do acolher, do estar Uhum. presente, né? O olho no Sim. olho, saber colocar limites, né? Eu sei aqui da minha verdade, então mesmo o rapaz lá sendo o grandão lá, né? Você soube Aham. se impor e não é o nosso tamanho físico que faz a gente se impor, é o quanto que a Não, gente se sente internamente. Senão a exato. gente vai ficando. é, O quanto a gente entende o nosso lugar. Exatamente. Então, a gente falou muito, quando a gente sabe o nosso lugar, esse vazio, ele começa a tomar, ele começa a sair e a gente começa a se preencher da gente, do que faz realmente sentido, né? Então, fica aqui Exato. essa, essa informação importante, né, que você trouxe, fazer esse exercício de consciência no final do dia, né? Quais são as Uhum. emoções que eu senti durante o dia para me levar nessa alegria, Sim. nessa felicidade, nesse contentamento de eu ser quem eu sou. Exato. É isso. Estela, deixa aqui o seu arroba, qual que Ah, é? é o arroba eu, Estela Camargo. Estela com S, dois L, isso, né? Isso, De qualquer exatamente. É forma, vai isso. ficar aqui embaixo no descritivo do vídeo, tá? Então, se alguém quiser contratar o serviço da Estela, a Estela é uma terapeuta maravilhosa, eu super indico. Vai ficar aqui embaixo Obrigada. o telefone dela, vai ficar também o arroba. Estela, obrigada por você ter aceito vir aqui Ah, eu que participar agradeço. aqui no nosso Eu que microfone, pode agradeço. contar. E obrigada para Eu todos que... que. Oi, pode falar. Ah, eu ia falar, eu que agradeço. Foi uma delícia vir conversar aqui, contar um Com pouco da minha certeza. Se história. deixar, a gente fica aqui Maravilhoso. A mais gente fica tempo. horas. Então, obrigada para vocês que estiveram aqui com a gente. Se você gosta e curte esse conteúdo, já curta, compartilha essas informações aqui, porque a gente vê as pessoas compartilhando as informações que trazem da tristeza. Então, vamos compartilhar histórias boas, né? Que tenho certeza que a história da Estela vai contribuir com você e com muitas outras pessoas que talvez você conheça que também estejam passando pelo que a Estela passou. Beijo para vocês, até o nosso próximo Pode Contar. Tchau, tchau. Beijo, tchau.